Knuckles, as chamas do desastre. Você curte mesmo quebrar rádios, né não? Olá, nerds de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e finalmente está entre nós a série do Knuckles, o spin-off que estreou no Paramount Plus com 6 episódios. E é em grande parte independente, mas ainda assim apresenta algumas aparições de outros personagens dos dois filmes do Sonic. Isso gera a pergunta, a série serve como ponte para Sonic 3, o filme que vai estrear em 19 de dezembro de 2024? Vamos falar disso depois. Mas no vídeo de hoje vamos também abordar as participações especiais de personagens do universo Sonic que tivemos na série e os easter eggs e referências que são bem interessantes. E o spin-off é baseado na famosa série de videogame publicada pela SEGA. E a série acompanha a épica e hilária jornada do Knuckles, que no original é dublado pelo grande Idris Elba. E cheio de ação e autodescoberta, a história se passa após os acontecimentos de Sonic 2, depois do Knuckles salvar o mundo ao lado de Sonic e Tails. Nessa nova aventura, o Knuckles concorda em treinar o ex-agente e agora deputado Wade Whipple como seu protegido e ensinar-lhe os costumes de um guerreiro Ashna. Mas as coisas não saem exatamente como planejado. Já no primeiro episódio temos várias participações de personagens que estavam no filme, afinal ali serve para mostrar onde e como o personagem estava vivendo. E como já havia sido confirmado no trailer oficial do spin-off, o próprio Sonic apareceria. Porque após o fim de Sonic 2, o personagem é mostrado mais uma vez vivendo em Green Hills. E a série começa com o Sonic tentando lidar com as formas mais destrutivas de viver do Knuckles. E ele tem uma conversa com seu novo aliado sobre como a Terra pode ser um belo lugar para se chamar de lá, se permitir. E isso dá o pontapé inicial na história, mas depois desse primeiro episódio o Sonic não aparece mais. Era lógico, afinal a ideia da série é focar no desenvolvimento do personagem titular. Então mostraram ele estava ali com o Sonic, depois ele parte para a própria aventura e volta no filme com certeza. E na mesma cena que o Sonic está, o Tails também está, só que o papel dele é até menor. Mostrado que ele também está vivendo como parte da família Wachowski e tenta também lidar com essa natureza mais destrutiva do Knuckles. E também temos aquele super fofo cãozinho que é o Ozzy, e é frequentemente utilizado como companheiro humorístico para o protagonista, com ele tentando ensinar os primeiros caminhos de um guerreiro Ashna para o cachorro. É interessante. Do lado humano temos a Mad Wachowski, que tem uma breve aparição nesse primeiro episódio também. Ela essencialmente atua como a mãe do Sonic, Tails e o Knuckles. E ela é mostrada tentando ser uma boa mãe para o Knuckles, que está lutando para se adaptar com essa vida na Terra. E chega um momento que ela põe ele de castigo devido ao seu comportamento. Depois disso ela sai para o trabalho e não é visto novamente na história. E ela só volta lá no Sonic 3. E o Tom, interpretado pelo James Marsden, não está presente na série, mas vai estar no filme como já foi confirmado. Inclusive, quando o James Marsden estava filmando Sonic 3, ele revelou que o estúdio Deadpool era na outra rua. Isso indica que ele pode voltar como Ciclope em Deadpool e Wolverine. Confere o short que eu vou deixar aqui onde eu explico sobre isso. E continuando, além do arco pessoal do protagonista, o maior aspecto da série é a amizade entre o Knuckles e o Wade. Nos filmes do Sonic, o Wade é usado principalmente como um personagem secundário e é frequentemente mostrado como colega de trabalho de Tom. E ajuda o Sonic e seus amigos em vários pontos, mas raramente ele tem um impacto sobre a franquia em geral ou sobre as histórias individuais. Só que a série muda isso e torna ele um personagem principal. O tempo de tela dele está pau a pau ali com o Knuckles. Isso é devido à jornada que ele tem na trama, para poder se tornar uma pessoa mais corajosa e confiante. E o Knuckles acompanha o Wade na viagem para Reno, para que o Ashna possa ensinar ele as maneiras de ser um guerreiro. E por fim temos outra aparição bem interessante, que é do ex-líder do clã Knuckles, que no original é dublado pelo lendário Christopher Lloyd, que interpretou o Dr. Brown em De Volta para o Futuro. E grande parte do arco de personagem de Knuckles na série envolve o seu desejo de cumprir os desejos de seu clã. E a trama promove a história de fundo do Ashna, aprofundando a guerra do seu clã, algo que foi provocado nos dois filmes anteriores. E aí o líder aparece pela primeira vez como uma aparição espiritual, mostrando-se a Knuckles e empurrando seu ex-aluno para assumir um aprendiz próprio, que é o Wade. Coloca o Knuckles no caminho para ensinar o Wade os caminhos do guerreiro, iniciando assim o enredo da série. E fechando essa parte de participações especiais, vamos agora falar das referências e easter eggs que temos na série.
Logo no primeiro episódio, a abertura mostra o Knuckles correndo através de uma pista de obstáculos bem difícil, mostrando alguns dos vários movimentos e habilidades dele. E quando ele chega ao final da pista de obstáculos, ele corre por um sinal de madeira que carrega o seu rosto e o sinal gira rapidamente depois que o Knuckles passa em super velocidade por ele. Essa é uma referência clara àquelas placas de metal do clássico game do Sonic, com esses elementos fazendo parte da franquia desde o início, porque no final de muitos níveis do jogo, o ouriço passa por um sinal que carrega o seu rosto ou do Robotnik, e ele gira rapidamente depois que o personagem passa, sinalizando que o nível foi finalizado. Então é muito legal que eles tenham feito esse aceno. E aí, depois de passar um tempo com Knuckles, é revelado que tem alguém que estava o observando, que é aquela organização secreta do governo conhecida como Gunn, que não é o James Gunn, tá? E está ocupado lá fazendo o Superman Legacy. Enfim, eles têm monitorado os 3 alienígenas e notaram quando Knuckles deixou a casa. Ao perceber que ele estava saindo, um dos agentes sugere que devem informar o comandante Walters. Para quem não se lembra, o comandante Walters é um personagem presente em ambos os filmes do Sonic, e é um oficial militar do alto escalão determinado a capturar o Sonic, e ele é promovido a comandante no Sonic 2. Então faz sentido que os agentes da Gunn se reportem a ele ao verem o Knuckles deixar o Green Hills. E devido a isso, no final do episódio 1, temos aquela cena da pista de boliche onde os agentes Will Lobby e Mason confrontam o Knuckles, resultando numa batalha intensa. Em meio à luta, o Knuckles exclama que os agentes desonestos da Gunn nunca conseguirão seu poder e parte para o ataque. E o Mason usa uma tecnologia avançada bloqueando o golpe dele e responde de forma sarcástica: Parece que eu preciso do seu poder. Essa linha é uma clara referência ao momento icônico de Sonic 2, quando Knuckles diz exatamente a mesma frase durante sua primeira luta contra o Sonic. E nessa mesma pista de boliche, uma outra referência pode ser vista, que é um easter egg. Durante a luta, um dos personagens é arremessado em uma fila de máquinas do fliperama, sendo uma delas uma máquina de jogos de videogame Golden Axe. Esse easter egg assim é rápido, muitos podem nem ter percebido, só que é uma grande homenagem a outra série incrivelmente popular dos criadores de Sonic. Porque embora o Sonic seja uma franquia de videogames mais popular da SEGA, o Golden Axe é outra grande franquia da empresa. Inclusive, o Golden Axe e o Sonic já se cruzaram em muitos outros momentos, com personagens de Golden Axe aparecendo em quadrinhos do Sonic, bem como no videogame Sonic All-Star Racing Transformed. Então foi bem legal. E aí, no episódio 2, após os agentes Mason e o Bowery conseguirem sequestrar o Knuckles, eles colocam ele em uma jaula e o levam para ser vendido a um comprador não identificado no mercado negro. Então eles concordam em fazer a transação no hotel de luxo conhecido como Ice Sky Resort. Embora esse nome possa parecer apenas um rótulo genérico para um resort de esqui, na verdade ele esconde uma referência mais profunda aos jogos, porque os fãs do game do Sonic sabem que o Ice Cap Ski Resort é uma homenagem à Ice Cap Zone, que é um nível temático de neve do Sonic 3. No episódio 4, depois que o Wade é sequestrado pelo caçador de recompensas, a Suzy e sua família são vistos dentro de uma limusine. E a Suzy está jogando o Nintendo Switch. Embora não dê para ver qual jogo ela está jogando, a escolha desse sistema de videogame de todos os outros já foi uma escolha perfeita, porque desde que a SEGA parou de fabricar seus próprios consoles de jogos, a franquia Sonic se tornou mais conhecida por suas aparições na plataforma Nintendo, e vários jogos de vídeo de Sonic podem ser jogados no Nintendo Switch, com Sonic Mania, o Sonic Force, o Colors, entre outros. O que significa que Suzy poderia estar jogando qualquer um desses jogos. Assim, apresentar o Nintendo Switch foi uma homenagem divertida para os fãs desse console. E ainda nesse episódio, uma das cenas mais estranhas é que o Wade é nocauteado e então tem uma estranha sequência de sonho. Ao entrar nesse sonho, o Pachamak veste o Wade como Knuckles e explica que ele vai aprender a ser um guerreiro através de uma elaborada sequência musical temática baseada na história de origem do videogame de Knuckles The Echidna. E nessa sequência de sonho, várias referências ao game aparecem, como o número musical sendo temático de um clássico nível Green Hill Zone de Sonic. E a música mostra o Wade correndo vestido como Knuckles, aqueles anéis e outros itens aparecendo ao longo da sequência musical. E alguns dos inimigos até podem ser vistos durante esse segmento, solidificando ainda mais a conexão da música com os clássicos níveis do jogo. E esse sonho foi cheio de referências estranhas. No segmento em que a música aborda uma grande batalha que o Knuckles teve no passado, vemos uma versão do boneco de um demônio de fogo não nomeado,
com o Knuckles tendo que desviar de suas bolas de fogo e combatê-lo. Sabe exatamente o que esse demônio de fogo deveria representar, só que ele estabelece paralelos com o importante vilão de Sonic, porque o demônio de fogo do passado de Knuckles parece ser uma homenagem a Iblis, a entidade demoníaca do jogo Reboot de 2006. Lá, depois de ser usado pelo Dr. Robotnik, são encarregados de derrotar a poderosa entidade que é um vilão memorável do passado da franquia. Outra coisa legal é que um chapéu de cowboy familiar é visto ao longo dos 6 episódios. Primeiro é mostrado um chapéu marrom com 3 emblemas contendo estrelas. E esse chapéu pertence originalmente a um dos inimigos de Wade, só que o Knuckles acaba pegando e ele o usa pela primeira vez no final do episódio 4. Nos quadrinhos ele também usa frequentemente esse apetrecho. E os 2 últimos episódios da série se passam em Reno, com a maior parte da trama centrada em uma pista de boliche que está dentro de um cassino lá em Reno. Embora simplesmente ter um cassino em Knuckles pode não parecer grande coisa para os espectadores casuais que não estão familiarizados com jogos, só que os fãs da franquia sabem que os cassinos têm sido proeminentes apresentados ao longo dos games. Nós tivemos várias aparições de cassino em diversos jogos do personagem. E agora, para finalizar o vídeo, vamos responder uma pergunta. Como a série do Knuckles se conecta com Sonic 3? Apesar de muito ter se falado nos últimos meses como essa série poderia servir como uma ponte entre Sonic 2 e sua sequência, a verdade é que a trama da série é bem fechada, sem grandes indícios de caminho para se seguir no futuro. Eles focam no desenvolvimento do Knuckles e só. A parte do universo maior, eles preferem não tocar muito. E é bem legal, porque o foco dessa série claramente é evoluir esse personagem. De um guerreiro que não entende muito bem o planeta e não considera a Terra sua casa, mas que no fim acaba se transformando em alguém disposto a lutar para manter a segurança da humanidade e passa a ver a Terra como um lar. E mesmo sem mostrar alguma coisa do Shadow que a gente viu na pós-crédito de Sonic 2, vai ser o vilão do terceiro filme, a série pelo menos deixa o Knuckles em pé de igualdade com o Sonic, já que ele conseguiu ter um desenvolvimento igual ou quem sabe até melhor que o Ouriço. Isso você vai me dizer aí nos comentários, porque aí vai da opinião de cada um. Mas com isso, o novo longa que vai chegar aos cinemas em dezembro, o Knuckles já vai estar integrado à sua nova realidade e isso vai facilitar a história, porque o roteiro não vai ter que perder tempo mostrando ele tendo que se adequar ao mundo humano, porque ele já fez isso na série. Então, fazer essa adaptação foi muito interessante. E eu espero que tenha sim uma segunda temporada e quem sabe eles façam até uma série do Tails também e de outros personagens, porque sabe você ficar fazendo esses spin-offs que estão bem legais. Inclusive o CGI tá muito bom, tá nível cinema. Eu gostei bastante dessa série. E agora eu quero saber de vocês nos comentários o que vocês acharam de Knuckles, das referências, das participações. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!